Boa noite a todos. Saudações aqui do estado de Michigan. Desculpe pela interrupção. E parece que a tecnologia, no final, funcionou. E o que eu vou falar hoje é sobre a questão da energia, mas principalmente eu vou falar sobre o SDP, que é algo realmente, como se diz, algo que espanta a profundidade desses ensinamentos. E para nós, eu acho que é uma boa notícia, porque nos vai dar, esse OSDP nos vai dar novas ferramentas para poder resolver velhos problemas da filosofia, da teologia, da tecnologia. E pode abrir, por favor, Giseia, a primeira página. E parte do título, estou usando este latim, que é creatio ex nihilo, porque é bom conhecer o que é isso. Simplesmente significa criação a partir do nada, e porque sempre que, às vezes, estamos discutindo em filosofia ou teologia, este termo pode sair. Muitas vezes eles usam o latim. E a terminologia que estamos aprendendo agora, como uma nova versão, digamos assim, do princípio divino, era chamada, em inglês é chamada OSDP, né? Que em português se vê também o SODP, que é a substância original do princípio divino. A próxima página, Gisele. E a questão é, por que estudar a teoria da substância original do princípio divino? Essa é a primeira pergunta, porque antes de entrarmos nos assuntos, nos novos tratamentos, a pergunta é, por que isto? Não temos o princípio divino? O princípio divino não é, por si mesmo, suficiente? Bom, acontece que as teorias que nós tínhamos antes, tanto do princípio divino como do pensamento de unificação, elas podiam esclarecer os problemas, mas não necessariamente davam as soluções. Eu me lembro, certa vez, dando uma conferência de causa na Bolívia. Era para militares. Havia talvez uns 200 pessoas. E uma das pessoas falou, olha, a sua apresentação é muito boa, mas o capitalismo tem problema também. E eu respondi assim, você tem razão, o capitalismo tem problema também. Hoje não é o dia de tratar desses problemas, mas um dia nós sim vamos tratar dos problemas do capitalismo. E é interessante que no OSDP, ele fala a nossa maneira de pensar, que é o headwind thought, o cabeça, né? A teoria o pensamento da cabeça. Essa teoria, ela não é nem de um lado nem do outro, embora nós, naturalmente, trabalhamos mais diretamente com o pessoal da direita, mas nós temos que, né, eles também, a própria democracia, o próprio capitalismo tem certos problemas que nós podemos resolver. Então, resolver os problemas do mundo real. Exemplos é a questão
da natureza de Deus, a questão da vida humana, né? A vida humana, o mundo espiritual, né? As questões fundamentais da filosofia. Um dos problemas da filosofia é a questão da prioridade ou do espírito ou da matéria. Fica sempre aquela discussão filosófica. Quem é que é primeiro? É o espírito que é primeiro ou é a matéria que vem primeiro, né? O marxista diziam, a matéria vem primeiro, o espírito é resultado da matéria, e outras pessoas diriam, não, que primeiro vem Deus, vem o espírito, e Deus, então, a partir do nada, cria a matéria. Também tem a questão do sistema de valores, né? A questão de um mundo unificado pacífico, né? Pacífico, porque se for unificada, mas baseada na opressão, então é uma unificação que não vai funcionar, né? Tem que ser pacífico. O problema de uma verdadeira perspectiva da natureza humana, que é um ser humano. Nós falamos a perfeição do ser humano consiste no casamento de homem e mulher. Sem esse casamento não vamos atingir a perfeição. Quer dizer, então temos uma certa concepção da natureza humana. E como foi que esses problemas vieram a existir? Sabemos que a causa desses problemas é da queda dos nossos antepassados humanos. Gisele, por favor. E rapidamente, que tipo de pessoa é o ser humano decaído? É um ser contraditório. Então, nós sabemos, na história da humanidade, nós temos vivido uma vida de contradição. Chamamos de ventre do bem e do mal. Quer dizer, nós vamos dar existência tanto ao bem quanto ao mal. Um ser fora do princípio, que não está vivendo dentro do princípio, um ser de natureza decaída, pecado original, conflito entre mente e corpo, e confrontação e luta, né? Estamos vendo lá no leste da Europa, está havendo luta no momento. Nós também temos uma situação de ignorância, tanto espiritual como física, e também conflitos entre religião e ciência. Por favor, Gisele. Por que não resolver todos os problemas? Quando começamos com a questão da resolução dos problemas, em primeiro lugar, existem pessoas que negam o Criador. E negando o Criador, naturalmente, já começamos na direção errada. Não vai dar certo, não vai dar solução, né? Não vai dar solução. Porque a finalidade da vida, afinal, vem do Criador. Mesmo crendo, não colocamos Deus no centro, porque se tem pessoas que se dizem crentes de Deus, mas essa crença não traz nenhum efeito prático na vida daquela pessoa, então não vai funcionar. E há também a questão da natureza decaída, nós estudamos o princípio divino, que é a natureza decaída e como combatê-la, e os nossos líderes tentaram, fizeram o possível, mas os problemas continuam sem solução. Então, isso aí, quer dizer, a questão de resolver problemas na humanidade foi sempre uma das metas, né, das grandes filosofias, das grandes ideologias e tal, mas temos que até hoje não foram resolvidos. E para isso estamos aqui. Próxima página, por favor. Então, como é que vamos resolver os problemas? Naturalmente, em primeiro lugar, a educação. Aqui nós temos o princípio divino, o pensamento de educação, temos a crítica contraposta ao marxismo, comunismo, e agora temos também o SDP, que é
essa nova, esse novo desenvolvimento das revelações que vieram através do princípio divino. E trata-se de crer na palavra de Deus, de praticar e viver os ensinamentos de Deus. Deus nos deu muitos ensinamentos sobre o perdão, sobre amar o próximo, sobre ser justo, ter justiça. Então, todos cabe a nós, então, aprendermos bem esses ensinamentos e também vivê-los na prática. Próximo, por favor. O surgimento do princípio de unificação da perspectiva da providência. Olha, o princípio divino foi dado por metas, por etapas, né? E a própria restauração da humanidade ao seu padrão original também veio por etapas. Por exemplo, veio a Arca de Noé, foi praticamente, né, a primeira tentativa da providência divina de estabelecer aqui na Terra o reino do céu, o reino de Deus. A Arca de Noé. Depois vieram também os sacrifícios de Abraão. Depois veio Moisés com a lei mosaica, né? E passado um certo tempo, chegou Jesus Cristo, que trouxe o Evangelho, e depois veio o novo mundo do Senhor do segundo advento. Então, houve aquela progressão que nós sabemos e conhecemos bem através dos vários seminários que fazemos do princípio divino. Mas o próprio princípio divino, isto é, esta teoria que nos possibilita de entender os problemas modernos e apresentar soluções à humanidade, o próprio princípio divino passou também por etapas. A primeira etapa foi em 1952, com Wally Wonbon, que é o manuscrito original do princípio. É a base do princípio de unificação. Então, 1952, né? 5 anos mais tarde, em 1957, veio o Wally Hessol, que é a explicação do princípio, que foi publicado. Aquele foi publicado. E 9 anos mais tarde, teve uma versão com a qual todos nós aqui estamos bem familiarizados. Né? 1966, veio Wally Cangnon, que é a exposição do princípio. Né? Exposição do princípio, que é a sistematização para conferências. Então, foi a grande explosão do movimento de edificação em escala mundial. E veio também, naquela época, o pensamento de edificação, veio também a teoria de crítica contraposta ao comunismo. E com aquela versão, nós funcionamos durante 42 anos. 42 anos, né? Até chegar ao ano de 2008, e aí veio o Wally Boncheron. E esse é o OSDP, Ensinamento da Substância Original do Princípio Divino. Então, esse está sendo apresentado como o grau de perfeição da revelação que nós recebemos através do princípio divino. Em 2015, houve uma revisão da edição e também foi ampliado. Então, é lá que estamos neste momento, né? o OSDP. E o que estou dizendo hoje também está sobre essa umbrella, sobre do OSDP. O próximo, por favor.
Então, voltemos à questão da criação a partir do nada. Ex nihilo. Creatio ex nihilo. Isso, então, vem do seguinte ponto de vista. A matéria não é eterna. Né? A matéria foi criada. Foi criada por um ato divino. Só que Deus não usou nada para poder criar a matéria. Foi assim, né, um, um ato da vontade divina, que disse que deve existir e assim existiu. Né? Então, quer dizer, esta creatio ex nihilo é uma resposta teística à seguinte questão: como o universo veio a existir? Veio a existir porque Deus criou a partir do nada, né? Só é, ele manifestou a sua vontade e o mundo material apareceu. Bom, essa é a creatio ex nihilo. Próximo, por favor. E Santo Tomás de Aquino foi, naturalmente, um grande propositor deste ponto de vista. Né? Ele é dominicano, nasceu em 1225 e, né, há lá quase 50 anos, né, ele trabalhou muito, foi de uma produtividade incrível. Ele escreveu, né, a Summa Theologiae, que e também Summa contra Gentiles. É uma pessoa assim, digamos, utilizando instrumentos que para nós seriam primitivos, né? Primitivos. Como é que poderia escrever tanto e produzir tanto e com tanta boa qualidade? Então, eu sempre penso e espero que o São Tomás de Aquino esteja por aqui nos ajudando para que possamos ter um tipo de produtividade semelhante ao que ele conseguiu realizar. Agora, a OSDP não está de acordo com a creatio ex nihilo. Naturalmente, os cristãos anteriores, sem os elementos que nós temos à mão, uma melhor compreensão da natureza de Deus, uma revelação mais clara dos princípios da criação, sem ter todos aqueles instrumentos, eles fizeram o possível, né? O possível que foi possível para eles. Era, assim, uma maneira de responder à pergunta como o universo foi criado a partir do ponto de vista teístico, né? Teístico. Mas o SDP diz que Deus tem uma forma. Deus tem uma forma. E o interessante é que esta forma ela não é visível, mas ela é causa de todas as formas que existem. Então, existe algo em Deus que corresponde a esta forma. Outra coisa também, Deus tem elementos e são materiais e são substanciais. Então, existem em Deus os elementos. E aqui que entra o tópico da energia. É um tópico bastante complexo, né? Como sabemos, se nós estudamos, por exemplo, o capítulo da teoria original, né, do pensamento de unificação, vamos ver que existe uma certa complexidade do conceito, mas sabemos que, através do conceito de pré-energia, de energia de dar e receber, então, a nossa compreensão da energia é bastante complexa, mas, no final, acaba que Deus, sim, tem energia. Tem energia. E através dos ensinamentos que recebemos, né, da ciência, né, do século XX,
principalmente de Einstein, que dizia E equals mc squared, que a energia ela é igual à velocidade da luz elevada ao quadrado, né, multiplicada pela matéria. Então, você tem a matéria, você tem uma maneira de fazer isso atingir uma certa velocidade, que é, a velocidade da luz ao quadrado, e a matéria, naquela velocidade, se transforma em energia. Então, se é verdade, como acreditamos, que Deus tem elementos, e esses elementos são materiais, então, lá também existe a possibilidade de criar energia, e daí, então, podemos entender a criação como existe hoje. Então, os elementos expressam a forma de Deus. Deus tem aquela forma que, embora seja invisível, ela é a causa de todas as formas, e tem também elementos, e esses elementos são capazes de representar a forma de Deus no mundo material. E diz o reverendo Moon, nosso pai, que com a vinda de OSDP, a missão da religião acabou. A missão da religião acabou. Que foi aí por 2008, como dissemos. Então, quer dizer, nós estamos vivendo num tempo muito interessante, né? Aqui, quando eu tenho trabalhando com o pessoal aqui onde eu moro, né? Nós temos pessoas de várias religiões e nós temos completa abertura, porque a questão das diferenças de religiões, estamos amaciando aquelas diferenças, ou eliminando as diferenças. Próximo, por favor. Agora, o ponto importante, e já estou terminando, o ponto importante é que Deus, sim, tem as características duais, mas não é dualístico. Tem, sim, características duais, mas não é dualístico. E como é possível isso? É possível porque em Deus as características duais são unificadas. Ao passo que no nosso mundo físico, as características duais são separadas. Então, origem, divisão, união. Para que nós tenhamos a perfeição, é preciso que nós atinjamos novamente aquela união que existe na plenitude da perfeição da origem. Deus, sim, existe em Deus a dualidade, mas não é um Deus dual. Existe, por exemplo, a dualidade de Song-Sang, que é ideal, espiritual, e o Hyong-Sang, que é material. Mas em Deus é um. Esses dois aspectos é um. Existe a dualidade de Yang e Yin, que no mundo físico se aparece na maravilha que existe entre o male e o female, macho e fêmea, homem e mulher, e todas as várias diversidades que nós temos, mas em Deus essas coisas existem em unidade. Então, Deus é um, e nós buscamos a perfeição através da unificação. Então, quer dizer, é como se nós estivéssemos descobrindo o princípio divino de novo, mais uma vez. Próximo, por favor. Ok. E já estou terminando, e eu vou pedir que vocês falem suas perguntas. E agora, como é estilo meu, eu sempre gosto de dar a outras pessoas também uma oportunidade de responder as perguntas, porque aqui nós estamos no mesmo nível, vocês não são estudantes, nós todos somos conferencistas,
Então, às vezes, eu gosto de dar a outras pessoas, eu falei demais, gosto de dar a outras pessoas uma oportunidade de darem também as suas opiniões. E obrigado, e aqui termina.